para o Mestre Family lançamento. Vai ser, mano, Paz When. Estou trazendo um Sith e um Jedi. Darth Vader e Luke Skywalker. Pra quem não sabe, o Darth Vader, ele foi baseado em mim também aí, tá? Pra quem acompanha o canal e ainda não tem essa informação, já tô avisando pra vocês. Realmente tem uma semelhança ali, né? Principalmente na versão Anakin, né? Anakin parece um pouco, né? Eu acho que eu sou um pouco mais bonito. O shape um pouco melhor também. Eu sou um pouco mais forte também, né? Mas são os detalhes que eles tiveram que nerfar na obra, o Anakin, porque senão não dava game, né? Bom, tô trazendo então esse som brabo. Não sou um cara que acompanha muito Star Wars. Eu acho que eu sei um pouco da história porque minha mãe é muito fã. E meu pai, eu acho que não. Minha mãe, ela é muito apaixonada. E teve uma época que eu comecei a me interessar um pouco mais sobre Star Wars. Mas eu acho que eu só vi 3 filmes ou 4. Vamos botar aqui 3, eu acho. E não me lembro de ver o filme inteiro, tá ligado? Não me lembro de ver o filme completo, por exemplo. Ou pelo menos eu só lembro de partes. Porque talvez, mesmo que eu tenha assistido completo, eu era muito jovem. Então, né? A não ser os mais atuais da Disney aí, que eu acho que eu vi um dos mais atuais, que o pessoal odeia, né? A trilogia horrorosa, não é isso? Mas só bora. Só quero antes agradecer aí aos membros do canal Shapeados. Quero agradecer aí ao Luiz 7, o Nicolas, o PX Orelha, o Mary Siram, o Mafoyord, o Depressauro, agradecer ao Zatael, o Léo Zé Amaral, o Dino, o Cass, agradecer ao Sam, o Judy Duarte, o BRUE, o Madara Hack, o Murilo Floriano Gusenko, agradecer ao Zaikizen, o Junto Blazer 7, o Legião, o Guizin, agradecer ao Mikeish, o Minami. Sem mais oração, meu pau na sua mão, bora ver isso aqui. Só lembrando que se você acompanha o canal e ainda não é inscrito, meu brother, já se inscreve aí, na moral, deixa aquele like, se inscreve aí. Que não deixei aquele like no vídeo ali embaixo, se inscreve, deixa o like aí. Vamos bater 100k até o final desse ano. A gente consegue, velho. É só tu se inscrever, é só tu compartilhar, é só tu deixar o likezão. Na moral, vamos, escreve aí. Lembrando também que se você caiu de paraquedas não me conhece, tu não me conhece. Pô, faz esse favor também, já se inscreve, deixa aquele likezão. Se vocês puderem, se vocês quiserem, dá aquela hypada no vídeo, apareceu a opção de hypar, tá pelo telefone, hype o vídeo. Ou se tu não quiser hypar, não quero hypar não. Cara, manda esse vídeo pra tua avó, compartilha esse vídeo, manda no grupo do colégio. Pô, Star Wars, pô, é que a minha família ela já é mais velha naturalmente, tá ligado? Eu fui tido tarde, né? Pode falar isso? Mas aí, a questão minha mãe gosta de Star Wars, talvez seja a sua avó, tá ligado? Star Wars talvez seja pra sua avó, manda pra sua avó. Manda pra sua avó, tá ligado? Ela vai gostar, a não ser que ela seja muito velha. Aí, talvez não, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Manda pra sua tia, manda pra alguém velho. Ou manda pra alguém novo, mano. Vai que alguém guarda essa trilogia aí nova. Não, provavelmente não, né? Mas, bora ver. 4 minutos e 30 é um som grande. Bom, maravilhoso. Que normalmente o Iron Master aparece um som narrativo. Bora ver isso aqui. Só lembrando também que eu vou deixar aí no final pra vocês, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Nesse canto, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse vídeo aqui do React, do Marquinho, tá? Esse som do Marquinho tá insano. Vai lá ver esse React, na moral, tá maravilhoso. Se você quiser, né? Se você não quiser, você não vê também, não. Ó, bora ver. Uma vez, muito tempo atrás. Tá, eu tô com efeito, eu acho. Tá, uma profecia. Sobre mim aí, ó. Podem me ajudar a descobrir quem sou. Hoje tem uma mensagem. Me leve ao Obi-Wan Kenobi. Velho Ben, isso é verdade. Então me torna um Jedi. Derruba o Império Imperador. Pelo morrer, finalmente eu percebo. Me tornará a esperança. Agora eu devo. Se dominar a força, eu posso me tornar um Jedi. E derrotar aquele que um dia matou Meu pai. Pô, vou te falar, eu acho maneirinho esse lance de ele falar que foi o Darth Vader que vapou Anakin. Que eu acho que na verdade é uma verdade, né? Porque ainda mais em Star Wars tem muito isso do lado negro, né? Do lado cruel, da maldade, né? Do pensamento negativo, da raiva. E do lado meio santificado ali, né? O lado da luz. Então eu acho que é muito coerente isso, na verdade. Porque foi, né? Porque até que o Anakin ficou vivo no final, né? Supostamente ele vira só um cocôzinho ali. Mas ele continua vivo, então realmente quem matou o Anakin foi o Darth Vader mesmo. Mas eu acho maneiro, de forma que ele conta pro Luke. Ó, é o Tom. É o Papyrus. Cara. Ih, caralho, vai ser solado, paizão. Cara, vai tomando. Eu adorava o R2-D2, tá? Eu adorava!
Nossa, brabo. Nossa, brabo. Da hora, com emoção. Desculpa aí pausar, mas até lembrei de um negócio. É que eu não... Como eu falei, eu não sou um cara que acompanha assiduamente Star Wars. Mas, eu acho que é de um jogo. Não sei qual, né? Obviamente, porque eu não acompanho o gameplay de Star Wars também. Mas teve um jogo que mostra mais do Luke, tá ligado? Eu acho que era um jogo. Eu acho que era a cena de um jogo. E aí, ou podia ser uma animação. Agora fica complicado. Mas o Luke, ele vai ajudar alguém, tá ligado? E aí o Luke vai lá e ajuda o cara aceita ajuda. Só que depois o cara vira e fala, eu sei quem você é, por que você me ajudou? Aí o Luke vira e fala, porque você pediu, tá ligado? E aí depois o Luke vai lá e pede algo pra esse cara, só que ele fala na má humildade isso, de porque você pediu. Como tipo assim, a integridade dele. Não, eu te ajudei porque você precisava de ajuda, você pediu por ajuda. E aí o outro, né, na outra situação era o Luke. O Luke pede pra levar o bagulho, pra levar alguma parada, que eu não sei o que é, mas no contexto ali ele fala, posso levar isso aqui, ou posso ficar com isso, sei lá. Aí o cara fala, cara, eu não posso te deixar levar isso e tal, porque, ou alguma coisa assim, por que você achou que eu ia te deixar levar isso, ou ficar com isso, sei lá. Aí o Luke vira e fala, pô, porque eu pedi. Cara... Aí eu fiquei... ao mesmo tempo tinha gente comentando, tipo... Cara, o Luke não vai pedir 2 vezes. Como se ele fosse um cara muito agressivo, um cara B10 ali, boladão. Mas eu achei maneiro, porque ele é uma certa inocência, mas ao mesmo tempo mostrava uma humildade e uma certa pureza, sei lá. Eu achei muito massa isso no Luke. Porque às vezes que eu via ele, eu tinha ele como um bobão, mas supostamente ele pra ser aquele pico de bondade, né? Ele é a bondade extrema, até onde eu sei. Era pra ele ser a perseverança, tanto que ele não desiste do pai dele, não é isso? Até o final ele não desiste. Isso é maneiro. Ah! É a filha dele, né? Só que ele não sabe, eu acho. Legal, falta de fé. O poder! Ah, tá. Nossa, eu pensei que ia falar a luz ou o poder. Caraca, mas ia ser... Ó, a luz ou o poder ia ser pico também, tá? Em você... É porque a gente acompanhar o beat, né? O instrumental. Pera, o Jedi retorna. É o nome de um filme, não? Não sei. Eu não lembro os nomes dos filmes. Tem a Ameaça Fantasma, eu acho. É o retorno do Jedi, não é? O Jedi retorna. Esse é do Anakin, não é? Que ele retorna. No caso, é a redenção do Darth Vader, do Anakin. Não é? Retorno do Jedi? Calma. Foi uma... Anakin. Ó! Não fale mais isso! Pega aqui, então. Unlimited Power! Poder ilimitado! Da hora! Toma aqui! Joga lá! Otário! Legal. Diga a sua irmã que você acertou, era uma aposta, tá ligado? Não, pai, eu só continuei por você porque eu apostei no tigrinho com a minha irmã, tá ligado? E aí, pra vencer, senão eu ia ter que morar na rua, eu tive que vir aqui te trazer, era isso? Ou o agiota ia me pegar? Frente a frente, cara. Olhem meus olhos, de repente, da hora, tá? Ficou emocionante. Combinou as vozes, tá? Mandaram bem. Que o Tom tem uma voz um pouco mais grave, né? Mais rouca. Parece um ovo, cara. Você estava certo sobre mim. Brabo, tá? Ficou massa. Ficou muito massa.
luz em preto. Mano, é sério, o design do Darth Vader é um bagulho magnífico. O cara não tem expressão, mas ao mesmo tempo eu acho que essa máscara expressa tudo, cara, sabe? Porque eu acho muito maneiro que ele não tem expressão, mas quando tu vê, eu ia falar as feições, não tem feição, a máscara é sempre a mesma. Mas o jeito que ele te olha, o jeito que ele te encara, o jeito que ele vira o pescoço, cara, eu acho que fala tanto e é muito massa tu ver as interações. Cara, sei lá. Eu acho muito maneiro quando tem um personagem mudo de máscara, tipo o Goblin Slayer, né? Um parâmetro que eu posso usar aqui que eu agora posso, que eu consigo lembrar, mas eu acho muito massa isso. Luz em preto existirá em tudo. Da hora. Meu pai! Da hora demais! Legendas por Kiaishi. Ó. Não peguei a referência na música, se tiver. Não peguei. Não peguei. Porque eu acho que eu só conheço a do... Pô, não é a do Darth Vader, né? Como é que é? Marcha? Eu não sei o nome. Eu vou até errar aqui o ritmo e vão me xingar. Calma, olha só. Pô, esqueci o que eu ia falar. Parabéns. Ah, não! Pô, esqueci de novo. Que bizarro. Ah, lembrei! Pô, como eu falei, eu acho que foi ano passado, inclusive, que eu comecei a me... Ano passado ou foi retrasado? Se pá, eu acho que é porque o tempo tá passando muito rápido, então eu fico assim meio confuso. Acho que foi retrasado. Que eu comecei a me interessar muito por Star Wars, como eu falei, né? Que eu nunca fui. Então, pô, tem 2 anos eu acho que eu comecei a me interessar muito. Aí, esse é o meu problema. Se eu me interessei por alguma coisa, aí eu começo a ficar que nem um Neandertal pesquisando tudo. Enquanto isso tá durando. Com o ReZero foi a mesma coisa. Eu vi ReZero. Quando eu me interessei por ReZero, eu comecei a ver tudo. Aí eu comecei a ouvir da Light Novel. Eu comecei a ver aqueles bagulhos de mundo alternativo, né? De como se fosse cada rota, cada pecado. Aí, sabe, que nem um Neandertal fica pegando várias informações. Daqui a pouco sua mente tá expandindo. Tu não sabe mais o que é o que é canônico, o que não é, o que não... Beleza. E aí, eu lembro de ter visto, que eu não sabia disso, né? Talvez quem viu o filme na época e tinha idade pra entender as coisas do filme também, né, mas que acompanha a saga, soubesse fosse uma informação que tá no filme. Eu não sei se tá no filme ou é da HQ. Inclusive, é isso que eu queria falar também. As HQs, não conheço todas, mas acho que eu olhei, não li, né? Eu vi vídeos sobre as HQs. Os quadrinhos, né? Cara, as artes eram muito bonitas. Eu achava as artes muito interessantes, cara. Muito bonitas, sério mesmo. Inclusive ali, né? Tem uma... Ah, eu comecei a me interessar. Lembrei porque eu comecei a me interessar por Star Wars, tá? Pra falar. Foi por causa do som do Marquinho do Anakin. O som do Marquinho do Anakin era muito bom, tá? Eu lembro de cantar isso no banheiro muito cringe. Então acho que isso tem 3 anos, que eu acho que foi em 2022. Isso foi em 2022, não foi? Cara, eu lembro de cantar no banheiro olhando no espelho. Cara, isso foi muito cringe. Foi mal. Foi cringe, foi mal, foi cringe. Foi mal. Foi na frente do espelho, eu não tava me olhando, tá? Eu tava olhando pra baixo, o espelho tava na minha frente. Agora eu lembrei disso, cara. Pai, era muito Ed, não tem jeito. Cara, isso tem 3 anos. Mas o que eu ia falar é que eu vi que o Anakin, ele supostamente tinha a capacidade, a força, né? Pra superar o Palpatine em 2 vezes. Tipo assim, o potencial dele era ser 2 vezes mais poderoso que o Palpatine. Eu achei até engraçado, que eu fiquei pensando, o Palpatine, ele conta, né? Ele vai pro próprio mestre, o lance dos Siths, né? Como é que é? Eu esqueci o nome, mas é o termo lá, os 2 Siths, que só pode ter 2 Siths por vez. Pra não ter rebelião, né? Por causa de toda aquela parada que os Siths quase se autodestruíram, brigando entre eles. Então só pode ter 2 Siths, o mestre e o pupilo. E aí, eu fiquei... O Palpatine, ele vai pôr o próprio pupilo. O próprio pupilo, o próprio mestre. Eu fiquei pensando, por que ele... Tudo bem que ele precisa ser substituído, eu imagino, né? Eu não sei se ele fiquei velho ou como é que é o lance. Apesar que ele... Na parte 3, né? Na parte 3. Na nova trilogia aí da Disney, ele tá vivo, não tava? Ou ele tava, pelo menos, ele aparece. Eu acho que, pô, ele vive por bastante tempo. Então eu não sei se ele quis um pupilo, o Anakin, pra substituir ele no futuro, ou só porque ele precisava de mais força pra poder trazer o lado negro, né, pra potência. Porque na minha visão, alguém como o Palpatine eu achei meio zoado, né, tipo assim, não zoado, incoerente, porque o Palpatine ele é um cara muito cruel, um cara que até onde você quer ver ele quer poder. Então não faz sentido você criar alguém que vai te superar, na minha visão. Porque quando você educa alguém pra ser melhor do que você, tipo, você vai ser o pai de alguém. Porque você quer que, quando você é pai, você quer que seu filho, na maioria dos casos, imagina, quando você tem um relacionamento saudável, você quer que seu filho seja melhor do que você em todos os aspectos possíveis. Todos os bons aspectos. E aí você vai querer que ele seja melhor, né? Só que isso não é coerente quando você é um cara do lado negro, a não ser que você vise o lado negro acima de você. O que eu não via no Palpatine. Na minha visão, o Palpatine era um cara muito nele, né? Eu posso estar errado. Como eu falei, eu não fui um cara que acompanhou a trilogia. Foi o que eu fui absorvendo dos contextos que o pessoal contava, do que eu via de algumas cenas.
e dos vídeos, né? O Palpatine demonstrava ser um cara que ele tem que estar forte, né? Se ele se baseava em trazer o lado negro apenas, como se fosse uma coisa maior, o lado negro, aí é coerente. Você vai querer que seja alguém mais forte que você, porque você quer que o lado negro se mantenha na força. Então faz sentido ele treinar alguém pra superar ele. Só que na minha visão, o Palpatine não era esse tipo de pessoa. Então eu ficava tipo assim, por que ele tá treinando um cara que tem muito mais potencial? Porque se ele treinar esse cara vai vapar ele, que nem a regra dos 2 Siths que ele mesmo fez. Eu ficava achando isso meio doido. Mas aí eu vi essa informação, né? De que o Anakin ele supostamente era pra superar em 2 vezes ter 2 vezes o poder do Palpatine. E quando ele ficou mais fraco, quando ele sofreu aquilo, né? Que aparentemente o lance de você perder membro, o problema de perder membro é que a força ela corre dentro do ser da pessoa, né? A força ela vem da pessoa, alguma parada assim. Ela corre pelo corpo. Então, como o Anakin perdeu 50% do corpo dele, sei lá, foram as partes da panturrilha, eu acho. Eu acho que tinha um pouco de perna ainda, tinha um pouco de coxa, né? Mas perdeu o que? Da panturrilha pra baixo, um pouco ali do quadril pra baixo e os braços. Então, ele perdeu, sei lá, metade da força dele. Sei lá, ele perdeu metade do corpo. E aí, aparentemente, ele ficou com 50% do poder total do Palpatine, pelo que eu vi que foi dito. Posso estar confundindo as porcentagens, mas eu acho que era isso. Ele ficou com 50% do poder total do Palpatine, velho. Que doideira. E aí, além disso, eu vi gente falando que pra nerfar mais ainda, tá ligado? Porque esse é o lance, né, de você ser você tá dentro de um Sith. Porque você, por ser um Sith, você ser um pupilo e o outro ser o seu mestre, ter essa regra dos Siths, é como se você, apesar de vocês estarem jogando pro mesmo lado, vocês não podem confiar um no outro, tá ligado? Isso é doideira, né? Pelo menos tem uns jogos do Star Wars que passa essa visão, pelo que eu lembro. Tem um jogo de Star Wars que... eu não sei se... pô, que tem um personagem que ele não é canônico, eu acho que é o Star Killer, eu acho. Que o Palpatine pede pro Star Killer até vapar o Darth Vader na frente dele. E tu fica só olhando, assim, tá ligado? É uma traição, você não pode confiar. E então, justamente por causa disso, se fosse do lado da luz, tu não ia ver o Obi-Wan tramando contra o Anakin, né? Tendo que se preocupar se o Anakin tava ficando mais forte que ele ou não, se ele ainda tinha a corrente no pescoço do Anakin pra controlar ele, tá ligado? E aí o Palpatine, ele faz isso nesse outro lado, no lado negro. Me foi dito, pelas informações que eu vi, que, no caso, né, as informações me disseram, não sei se foi um vídeo, como eu tô falando, se foi um comentário, alguma parada assim que eu vi em algum lugar, que o Palpatine ainda por cima botou nas armaduras do Anakin, no corpo robótico dele, coisas de baixa tecnologia, baixa qualidade. Como se, tipo assim, ele pudesse ter feito uma armadura muito melhor, muito mais decente, funcional pro Anakin, mas ele propositalmente fez uma armadura horrorosa, de baixa qualidade, fraca, que inclusive, pelo que eu vi, isso pode ser uma mentira, não sei, vocês que são profissionais aí de Star Wars podem confirmar ou não, mas que a armadura dele ainda tinha uma fraqueza, que era justamente os raios. Ou seja, eu não lembro o nome dos raios, né? Raio, sei lá. Mas era o poder do raio, que era do lado negro, não é isso? Esse poder do raio ali. Que é o raio do Palpatine. Era justamente para a armadura dele ser mais fraca aos raios. O que faz sentido com a cena final, né? Quando o Anakin vai de comes e bebes, que ele toma um raio. Tudo bem que ele já é robô, então você já imagina que tomar raio já automaticamente afeta, né? Isso é muito comum em filmes, tinha isso. Você jogar um bagulho de eletricidade no robô e o robô dá pane. Apesar que qualquer pessoa daria pane, né? Mas o Anakin, ele é derrotado com o raio do Palpatine quando o Palpatine vai jogar ele, tá ligado? Quando no caso, o Anakin vai jogar o Palpatine e ele sofre com os raios. Mas eu vi que ele fez justamente pra ele ser mais fraco ainda do que uma máquina seria. Ele é um pouquinho mais fraco, tem baixa resistência aos raios. Como se fosse pra facilitar o controle, né? Na minha visão, facilitar o controle do Palpatine caso o Darth Vader tente se rebelar, ou tentar contrariar ele, alguma parada assim, pra ele continuar tendo o controle da situação. Isso é interessante, porque tem um jogo do Anakin, um jogo de Star Wars, que eu vi, que não sei o quão canônico, quer dizer, essa cena não é canônica, mas eu não sei o quão oficial é aquele jogo. Mas era um jogo que ele tem um lance de multiverso. E aí tem a versão, lá em Mustafar, que o Anakin sola o Obi-Wan. Ele consegue pular pelo Obi-Wan e já ativa o bagulho assim no Obi-Wan, ativa o lightsaber, como é que é? O sabre de luz no Obi-Wan, assim, pum, e vapa por ele assim, ele derrota o Obi-Wan. E aí logo em seguida o Palpatine aparece, em Mustafar ainda, sabe? Onde a
Ou no mesmo local onde o Anakin tava enforcando a Padmé ou Padmé, não sei, Padmé, sei lá, enforcando a mulher dele. Naquele mesmo local que o Anakin tava enforcando a mulher dele no filme original, naquela cena, Caramba, qual é o nome desse filho da mãe? O Palpatine aparece pra dar os parabéns que ele vapou o Obi-Wan. Parabéns, agora o lado negro tá mais forte e tal. Isso era eu vi um shorts, mas era desse jogo que tinha opção, tipo, de realidade alternativa, né? Que você conseguia fazer um outro final. E aí, ele vai lá, ele tá falando agora com o Palpatine tá agradecendo ele. Ele simplesmente joga o sabre assim, o Palpatine dá um sabre novo pra ele. Ele fala, toma aqui, esse é o seu novo sabre. Porque era o sabre vermelho. Aí ele dá o sabre, o Anakin pega o sabre, joga assim pra cima, pega de jeitinho assim, meio, design, e já, liga. Liga no Palpatine assim, pum, atravessando o Palpatine. Ou seja, ele solou o Obi-Wan, automaticamente solou o Palpatine ali mesmo, tá ligado? Não teve nem conversa, ele já saiu por cima do Palpatine e falou, não, eu comando a galáxia agora, sei lá, o Império, não sei, ele fala, tem uma frase feita lá. Mas é interessante, porque é uma traição, assim, logo seguida. E é a mesma coisa que o Palpatine fez com ele no cenário original, né? No original, o Palpatine, até onde eu vi, realmente ele enfraquece o Anakin pra manter o Anakin sob o controle. Então é uma trairagem constante esse lance dos Siths. É uma situação horrorosa. Eu teria medo de dormir, sendo bem sincero. Inclusive, eu vi que o Anakin ele continua em constante sofrimento e dor com as máquinas. Dentro daquele corpo, aparentemente. Ele sofre quando tá ali, eu acho. E eu acho que o único momento que ele não sofre é quando ele tá dentro daquele galão e tá só o corpo dele, sabe? Só as partes, só o restinho. Eu acho que ele perde até as partes de baixo também. Eu acho que tiram, pelo menos, porque queimado, né? Tá queimado, eu acho. Eles têm que remover. Eu acho que ele fica só com o tronco pra cima. Não sei. Eu falei da coxa, mas eu acho que ele perde a coxa, mas a coxa tá frita e ele tem que arrancar, eu imagino eu. E ele fica, então, acho que só com o tronco pra cima. E eu acho que é o único local que ele não sente dor é dentro daquele frasco. Quando eu tava vendo as informações, acho que tinha isso dizendo. Alguma parada assim. Dentro de um frasco líquido verde, que ali ele não sente dor, ele fica anestesiado. Alguma parada assim. Porque fora ele fica sentindo incômodo ou dor constantemente. Alguma coisa assim. O que talvez até beneficie ele no lado negro da força, né? Porque eu acho que dor é um dos parâmetros pra você se tornar forte no lado negro. Mas um bagulho que eu também ficava meio bolado é o fato de o Anakin ser The Chosen One, o escolhido, e não peitar o Obi-Wan. Tudo bem que o Obi-Wan conhecia as táticas do Anakin e tal, mas, pô, sei lá, I have the high ground, né? Mas, caraca, é um bagulho que eu ficava assim, pô, ele é o escolhido, mas ele ainda não chegou no ápice, ele não consegue solar o Obi-Wan, mano. Caraca, o Obi-Wan tá com ele a mocota, ele nunca chega no ápice de solar o Obi-Wan, um bagulho que eu ficava assim, pô, mano, quando é que o Anakin vai superar? Apesar que eu acho que quando ele perde o braço robótico também ele já fica um pouco mais fraco, né? Porque como eu falei, quando ele perde o braço o braço de carne pro... Esqueci o nome dele, do velho lá, parece um político. Perde pra aquele velho, eu acho que ele já fica mais fraco na força também, né? Porque até onde eu vi, como eu falei, quanto mais parte de carne você tem, mais forte você é na força. Pelo menos eu acho que no lado da luz. Porque a força flui sobre a pessoa, pelo que eu vi era isso. Então, se você tiver muitas partes substituídas, né, no seu corpo, se você for um cyberpunk, né, do jogo, você vai ficar mais fraco no lado da força. Alguma parada assim. E outro detalhe, né, tô comentando aqui, parei pra começar a falar, né, já vi o React, agora eu tô comentando tudo que me passa na mente aqui que eu lembro. Cara, eu era muito fã, eu falei isso, do R2-D2. E eu lembro que na época, apesar de, como eu falei, eu nunca fui de acompanhar, eu via as paradas do... Às vezes eu via algumas cenas, né. E eu curtia muito, sempre fui muito fã de robozinho, que nem eu era fã dos robozinho de BBB. Nunca assisti BBB, mas eu adorava os robozinhos. Eu via, às vezes, algumas cenas só pra ver os robozinhos que tinha as animações. Eu achava máxima. E aí, eu tinha uma propaganda do R2-D2, se eu não tô enganado. Não sei se era no YouTube, naquela época, ou se foi na TV mesmo, aparecendo. Mas eu lembro de ter um R2-D2 gigante. Não sei quanto era gigante, não era criança. Então, gigante pra mim podia ser, sei lá, 10 centímetros. Que, inclusive, isso é muita coisa, tá? Eu diria que ali 3 centímetros já tá enorme. Tá? Se pá, você corta um pouquinho pra ficar 2,5. Mas a questão é, eu não lembro quão grande era. Mas era supostamente, assim, maior do que um bonequinho Lego. E era um R2-D2 que tinha vários botãozinhos, tá ligado, nele. Eu achava aquilo sensacional. Eu acho que tinha, inclusive, uma versão de Lego. Não sei se esse que eu tô falando era de Lego. Tinha uma versão que tu montava, eu acho, o R2-D2 de Lego, não sei. Mas isso aí era muito caro, obviamente eu nunca ia ter de condição de comprar aquilo, tá ligado? Mas eu ficava vendo e ficava tipo, caraca, eu queria muito ter isso. Eu achava o máximo. Então eu via o R2, lembrei disso. Eu adorava o R2-D2, cara, eu adorava. E aí eu perguntava pra minha mãe sobre o R2-D2, aí ela falava que ele era do Anakin, aí depois eu via que ele tava... Aí minha mãe falava que o Anakin é o Darth Vader, aí eu falei, ué,
E por que o R2-D2 tá contra o Anakin se ele era dele? Ah, não. E aí eu não entendia, porque, como eu falei, eu não assistia na época, eu era muito jovem. Minha mãe, que era fã, tentava me contar ali, mas só o que eu perguntava, ela não entrava no contexto da história toda, eu ficava muito confuso sobre isso. Por que o R2-D2 traiu ele? Ou o que houve com o robozinho? Por que ele não tá mais com o robozinho? E o Anakin que cria o Dourado, inclusive, né? Pelo que na história eu acho que é o Anakin que faz o Anakin mexia com os robôs, né? Ele que cria o Douradão de cima, não é isso? É, mano, eu acho que é. Cara, mas, sei lá, mano, Star Wars tem uma história muito, muito interessante. Eu acho que podia rolar um remake. Eu não vi a série da Ahsoka, mas eu vi um frame lá do Anakin, o ator, eu acho que era o ator original mesmo, lutando contra ela já do lado da luz, ajudando ela no treinamento, com uma parada assim. E também vi que tem a série do Obi-Wan, que eu também não assisti, mas eu achei muito massa o Darth Vader dela. O Darth Vader estava muito bem caracterizado, na minha opinião. Ele até fala os diálogos. O Obi-Wan é o mesmo ator também do Obi-Wan, na série do Obi-Wan, porque eu achei a mesma cara. O cara, ele ainda tá com a mesma cara, mano. Passou um mó tempão, ele ainda tá com a mesma cara. Tudo bem que ele deve usar algum efeito lá e tal. Mas, cara, os diálogos eu achei muito massa. Pena que, pô, era de uma série, eu acho que o Anakin não ia ter muito destaque, né? Eu acho que o Darth Vader não aparece muito. Eu acho que ele só aparece. É um dos poucos momentos que ele aparece é aquele que ele confronta o Obi-Wan, eu acho. Mas ele mesmo fala, você não matou o Anakin. Fala pro Obi-Wan, você não matou o Anakin. Ele fala, I did. Cara, eu acho muito pica. Ele vira e fala, eu fiz. E tira aquele peso das costas do Obi-Wan, que o Obi-Wan ficava com remorso se culpando. Eu achei muito massa. Mas eu só tinha Anakin e Darth Vader, tá? Aí o Obi-Wan vai lá e sola o Anakin, sola o Darth Vader naquele contexto, sendo que ele ia ser solado antes. Fico com maior raiva dessa pica, cara, sério. O bagulho... Mano, tudo bem que ele é um mocinho, mas eu acho que o Anakin tinha que ter vapado o Obi-Wan mesmo. Nunca fui time Obi-Wan, vai se ferrar. Sério, o bagulho foi uma boladão. Foi mal aí, mas só tinha o Darth Vader e tinha que ter vapado o Obi-Wan nessa pica mesmo. Como é que não sola ele? Cacete, o cara é The Chosen One. Como é que o The Chosen One perde pro cara que não é o The Chosen One? It's not The Chosen One. Como é que ele perde? Nada a ver essa pica. O cara é mais forte, era pra ser mais forte. Eu ficava bolado que às vezes tu via aquela animação do Anakin, e aí na animação do Anakin ele tá assim, ó. Movendo 2 planetas. Sei lá, o cara tava movendo 2 bestas, que falavam que eram as bestas deuses, sei lá. Tinha frame que o Anakin fazia assim, e já... Caraca! O Darth Vader, que já não tinha a mesma força do Anakin, que fazia assim, parava uma nave. Mas não conseguia enforcar a droga do Obi-Wan. Não conseguia virar o pescoço dele. Não conseguia quebrar a perna dele. Cara, eu ficava revoltado. Virou... I have the high ground. Aí toma uma surra. Nossa, mano, ficava bolado. Cara, aí vai lá na série... Pô, na série do Obi-Wan... Ele vai solar o Obi-Wan, do nada o Obi-Wan tira o poder da bunda e vence ele. Mas a droga do Anakin não consegue vencer o cara. O Darth Vader também não sola. Cara, eu fico bolado. Tadinho, mano. Eu acho que nerfam muito o Darth Vader. Tive que falar. Nerfam muito o Darth Vader, nerfam mais aí o Anakin, porque é o lado do bem. Não, antes fizesse o Anakin do lado do bem, então, pra ele vencer nessa pica. Mas, pô, caraca, bota o cara como vilão e aí faz ele perder de forma estúpida. Tinha que solar mesmo e o mal venceu e é isso, chora. Tá bom? Quem tá chorando sou eu, mas é isso. Outro papo no final... O Anakin realmente é o The Chosen One, né? Porque ele realmente estabelece a força, se eu não tô enganado. Não é esse o parâmetro? Porque antes, pelo que eu lembro, os Sith estavam sendo extintos. E ele é dito que ele vai trazer ele vai trazer o equilíbrio, não é isso? Não necessariamente ele vai favorecer um lado, é o equilíbrio, pelo que eu lembro. Então, pelo que eu lembro, os Jedi estavam muito poderosos. E estavam meio que... Os Sith estavam indo de comes e bebes, né? Estavam sendo extintos, o lado da luz estava muito bom. O que eu acho que era algo benéfico, na minha visão, né? Mas o equilíbrio aparentemente é melhor. Não sei. E aí ele traz o lado sombrio. O Anakin traz o lado sombrio. Aí o Império. E aí fica forte, o lado do mal. E aí ele vai lá e no final trai o Palpatine, né? Ele arremessa, ele acha que é vôlei, sei lá. Basquete, joga assim. E aí ele meio que equilibra a situação. Eu acho que é isso aí. Traz o equilíbrio, é isso? Essa é a play? Posso estar errado, né? Mas eu entendi que era isso. Mas é isso, então. Falei muito. Esse foi o react. Se você gostou, deixa o likezão. A ajuda de divulgação, quero de novo agradecer aos membros do canal Shapeados. Quero agradecer aí ao Daikzinho, o Jonathan Blaze CD7, o Legião, o Guizinho. Agradecer o Mikage, o Minami, o Luiz 7, o Nicolas. Agradecer ao PX Orelha, Mary Cyril, o Mafuyordi, o Depressauro, o Zetael, o Leozinho Amaral. Agradecer ao Dino, o Cass. Agradecer ao Sam, o Júlio Duarte, o BR, o Erue, o Madara Hack, o Murilo Flamengo Senko. Sem mais oração, meu próximo valeu, falou, tchau. Se inscreve no canal.